Olá, vamos iniciar mais uma live? Como você cria a sua realidade? Imagine a cena. Um casal de gêmeos está de castigo num quarto. A menina chora compulsivamente num canto do quarto. Já o menino encontra uma maneira de brincar com seu brinquedo preferido. Como assim? A mesma situação, mesmo castigo, mesmo pai, mesma mãe e reações tão diferentes. Significados tão diferentes que deram a mesma situação. E você? Que significado você está dando para as coisas que acontecem na sua vida? Como você está criando a sua realidade? Então é isso que nós vamos falar hoje. Então quem for entrando, sejam bem-vindos. Fica até o final, porque aqui na aula a gente fala o tema, mas mostra também como lidar com isso, né? Como ter uma boa realidade, criada de uma maneira bem estruturada emocionalmente. E é isso que a gente quer, né? Bem-vindo quem está entrando. Fique à vontade, vocês podem interagir, podem fazer perguntas. Estamos aqui para isso. Então, como você cria a sua realidade? No caso dos gêmeos citados no início, cada um criou a sua realidade daquela situação. Foi dado castigo e a menina significou aquele castigo como um sofrimento profundo. Por isso que ela chorou tão compulsivamente. Já o menino, como que ele significou aquele castigo, aquela situação? Como um aprendizado e como uma maneira de aproveitar aquele tempo ali brincando com seu carrinho preferido. E você, quando acontece algo na sua vida, como que você significa aquela situação? Oi, Jaque. Oi, C. Sejam bem-vindos. Como você está significando a sua situação que está ocorrendo neste momento com você? De uma maneira sofrida, sem solução, considerando isso? Ou com uma maneira de aprender e ter criatividade para novas soluções? Então, durante essa aula eu vou falar sobre isso. Então, o primeiro passo é a gente entender que o que a gente vê, a gente cria um mundo ali particular. A gente dá um significado para aquilo, né? Com respeito ao mundo, às pessoas e com respeito a si mesmo. Vocês já perceberam que numa mesma situação as pessoas lidam de maneira diferente? Tem gente que tira de letra, né? E geralmente essa pessoa que consegue normalmente passar por situações, às vezes ela não entende bem a outra pessoa que não consegue, né? Porque ela nunca passou aquela situação de não saber lidar. Então, às vezes pensa que é bobeira. Geralmente a pessoa que sabe lidar com as situações, ela fala, mas se fosse comigo, eu agiria diferente. Então, geralmente é isso que acontece, né? Mas por quê? Porque aquela pessoa que ela não consegue lidar, não é porque ela quer ficar daquele jeito, é porque às vezes ela não sabe, né? O passo a passo emocionalmente que ela precisa fazer para ela sair daquela situação. Por isso que a aula de hoje ela é importante, porque quando a gente sabe o processo que ocorre nisso, a gente vai saber onde a gente modificar, né? Em qual período ali do ciclo que você pode agir para modificar aquilo. Oi, Matheus Silva. Seja bem-vindo. Então, porque isso é um ciclo que ocorre. É um ciclo. Vocês vão observar à medida que for dando a explicação, que por isso que chama ciclo da realidade, né? Tudo começa naquilo que eu vejo e que eu significo aquilo. Nada tem significado senão aquele que você dá para aquela situação.
Então, quando eu significo uma situação, eu crio o meu mundo, né? Então, é bom dar exemplos aqui, né? Eu vou dar um exemplo. Por exemplo, suponhamos uma pessoa que ela está procurando emprego. Mas só que na mente dela, ela acha assim que todo empresário é safado, todo empresário é explorador, então ela enxerga daquela maneira. Então ela cria o mundo dela, que ela vive num mundo onde todos os empregadores são exploradores. Tá. Aí o que vai acontecer? Ela vai ser, porque a gente vai ver que o ciclo, ele envolve ser, fazer e ter. Ou seja, a pessoa é aquela que vive naquele mundo onde os empregadores são exploradores. Então, ser, ela é uma pessoa que vive naquele mundo que ela criou. Ser, fazer, ter. Então, ela é, o que ela faz? Ela vai fazer tudo que uma pessoa faz, onde vive no mundo que os empregadores são exploradores. O que ela vai fazer, então? Ela não vai fazer o trabalho direito, ela não vai corresponder ali às regras, porque no mundo dela os empregadores não merecem, né? Então, qual vai ser o resultado? Ser, fazer, ter. O que essa pessoa vai ter? Não é difícil concluir o que essa pessoa vai ter, né? Essa pessoa, ela vai ter, ela pode ser demitida, ela não vai ter aumento. Aí o que acontece? Aquela realidade que a pessoa criou, ela teve como resultado. Ela teve o resultado que tem uma pessoa que vive num mundo onde os empregadores são exploradores. Então a própria pessoa criou o mundo dela. Aí quando ela tem aquele resultado, não para aí não. Sabe por quê? Quando ela tem esse resultado, ela reforça aquilo que ela criou, aquele mundo que ela criou. Ou seja, ela vai dizer, eu não falei que os empregadores são safados? Não tive aumento, ou fui demitido. Então, reforçou aquela realidade dela. Aí, o que acontece? Volta mais reforçado ainda no ciclo. Porque essa pessoa vai dizer aí, tá vendo? Os empregadores realmente exploram os seus empregados. E, geralmente... Oi, Marisol, você quer participar ao vivo? Sim ou não? É porque às vezes as pessoas esbarram aí sem querer, né? Se for mesmo, fala aqui pra mim, se você quer participar ao vivo, que você entra aqui comigo. Mas se for, você põe aí pra mim, tá? Se você não colocar, eu vou entender que foi sem querer. Mas vocês perceberam o ciclo da realidade, como ele funciona? Por isso que as pessoas, às vezes, elas ficam ali num ciclo, nada dá certo pra pessoa, nada dá certo. Ah, sim, né, Marisol? A Marisol vai entrar aqui e vamos ver o que ela tem a dizer para nós nesse assunto de criação de realidades. Então, depois que a Marisol entrar aqui, aí depois eu vou falar mais sobre esse ciclo, né? Porque aí vocês veem que como que as pessoas, elas ficam num ciclo ali que nada dá certo para a pessoa. Ah, ela falou não. Tá bom, Marisol. Não precisa ficar preocupada não. É porque às vezes esbarra mesmo, né? Entendi errado. Tá bom. Então é isso. Eu até fiz um esboço aqui para vocês entenderem, porque quando os mais antigos aqui sabem que eu sempre falo para pegar papel, caneta, para poder anotar as coisas mais importantes, né? E então eu fiz aqui um esboço para entender como que funciona o ciclo da realidade. Então aqui, eu até escrevi aqui ao contrário, porque a câmera tá com a câmera dianteira, então eu escrevi ao contrário para sair certo aí. Até eu gostaria de saber aí, ó, se vocês estão enxergando na sequência certa aqui, ó, porque às vezes aparece ao contrário na câmera, né? Então, aí vocês dizem pra mim se tá dando pra ver certinho. Então, aqui é como eu vejo o mundo, né?
como que eu vejo o mundo? Eu vejo que a vida é um sofrimento. No meu mundo, a vida é sofrimento. Quer dizer que eu crio aquela realidade para mim. A vida é um sofrimento. Aí o que acontece? Eu vou ser, fazer e ter, de acordo com essa realidade que eu criei. Então eu vou ser a pessoa que vive no mundo de sofrimento, porque eu criei isso para mim. Então vou ser essa pessoa que vive no mundo de sofrimento. A Jaque falando que tá certo, obrigado, Jaque. Bom, se eu sou uma pessoa que vive no mundo que eu criei, que é um mundo de sofrimento, que eu vejo dessa maneira, aí eu vou fazer coisas de alguém que vive no mundo que é sofrimento. Então, o que eu vou fazer? Eu vou clamar, eu vou sofrer, eu vou olhar as coisas negativas para reforçar aquele mundo que eu vi. E eu sendo essa pessoa e fazendo dessa maneira, dentro desse mundo que eu criei, o que eu vou ter? Resultados de uma pessoa que vive no mundo de sofrimento. Então eu vou ter mais sofrimento. Agora vocês entendem quando tem pessoas que sofrem, ou às vezes você mesmo, ou eu também, que sofre, e fala, minha vida é um sofrimento. Às vezes a gente não entendia que existe esse ciclo aqui, né? Tá fazendo sentido para você? Se tiver, escreve aí para eu saber se tá fazendo sentido para você. Aqui tem um delay, né? Às vezes demora um pouquinho para chegar para mim, mas aí vocês podem escrever se está fazendo sentido esse ciclo. Então, a pessoa tendo esses resultados ruins, né? De mais sofrimento, o que vai acontecer? Para por aí? Não, é um ciclo. Aí vai voltar aqui de novo, mais reforçado ainda. Por quê? Porque ela já passou por todo esse ciclo e teve o resultado, né? O John tá falando que tá fazendo sentido. Sim, que bom. Então, há muito sentido a Jaque tá falando. Então, por que ela voltou reforçada aqui? Porque ela vai falar, eu não falei? Porque como ela vai ter mais sofrimento, ela vai dizer, eu falei que a vida é sofrimento. Eu falei que é. Então, ela vai de novo fazer esse novo ciclo ainda mais reforçado ainda. Por quê? Porque ela criou essa realidade para ela. Por isso que qualquer coisa que é perguntada, seria bom falar assim, no meu mundo é assim. Né? Por exemplo, como é a sua vida? Bom, no meu mundo, a minha vida é assim. Seria bom falar no meu mundo, né? Porque no mundo de cada pessoa é diferente. Por exemplo, vamos dar outra realidade aqui de uma outra pessoa que vive também, talvez no mesmo ambiente, na mesma situação. Suponhamos que ela vê a situação de um modo mais realista, né? Digamos que ela fala assim, não, eu tenho sofrimento, sim. Mas eu também tenho alegrias, tenho felicidade. Então ela cria o mundo dessa maneira, que a vida tem sofrimento, mas tem alegrias e felicidade. Aí o que vai acontecer por ela ter criado essa realidade? Ela vai ser uma pessoa que vive num mundo que tem sofrimento, mas que tem alegria e felicidade. Ela vai viver num mundo assim, ela vai ser assim, ser esse tipo de pessoa assim. Consequentemente, continuando o ciclo, o que essa pessoa vai fazer? Vai fazer coisas que condiz com aquele mundo que ela criou. Né? Porque se ela vai estar alegre, porque ela tem momentos alegres também, ela vai fazer coisas que causam alegria para ela. Se ela está triste, também que vai fazer parte do mundo dela, mas ela vai também ter a felicidade e vai fazer coisas
que ocasiona aquilo, que resulta nisso. Que é o ter, né? Também o ciclo continua. Se ela é essa pessoa, se ela faz dessa maneira, o que ela vai ter? Felicidade, alegria, às vezes tristeza também. Vocês viram a diferença? A mesma situação com significados diferentes? E não para por aí também não. O que vai acontecer? Como ela tem esse resultado, volta aqui no mundo que ela criou, ela vai reforçar que a vida dela, embora tenha tristeza, mas tem também alegria e felicidade. Então ela reforça isso nela. Aí o ciclo continua de uma maneira mais forte. Agora dá para entender por que pessoas diferentes reagem de maneiras diferentes nas mesmas situações. Eu pus até em vermelho aqui, né, o ciclo, que ele volta aqui, ó. Ele volta de novo de uma maneira mais reforçada. Agora eu pergunto para você, como você cria a sua realidade? Agora, você sabendo disso, e talvez você possa estar num ciclo de sofrimento, de uma coisa que está se repetindo muito na sua vida, né? E que você cai na mesma situação. Mas, gente, eu quero sair dessa situação. Como é que eu faço? Isso envolve ressignificação, não é, Raquel? Com certeza, Jaque. E a ressignificação envolve o que eu vou falar agora. Por quê? Porque se você tá num ciclo assim, mas você tá satisfeito, beleza. Você pode continuar. Por quê? Porque é o seu mundo. Às vezes não é o mundo de outra pessoa vai falar, mas que absurdo. Mas é o seu mundo. Se você criou e está satisfeito com ele, beleza, você está sendo essa pessoa fazendo e tendo os resultados que você criou. Mas se você quer ressignificar, igual a Jaque falou ali, né? Ressignificar, não, eu quero que o meu ciclo fique melhor. Aonde que eu mexo para que fique melhor? Ou se tá bom, já tá bom, mas quero que fique melhor. Bom, então aqui tem duas maneiras de mexer aqui. A principal é o modo como eu vejo o mundo, que eu vou falar daqui a pouco. Mas aqui, ó, no fazer, no comportamento, ele também tem como mudar. Vocês vão lembrar, muitos aqui vão lembrar uma maneira de fazer que vocês vão lembrar que dá certo. Por exemplo, às vezes eu tenho que fazer um determinado trabalho. Um trabalho voluntário ou qualquer outra coisa. Pode ser até mesmo lavar a louça da cozinha. Só que eu não tô com vontade, né? Eu vejo, no caso aqui, suponhamos que eu vejo isso como um cansaço, como uma coisa que não é agradável, né? Mas aí como que eu posso trabalhar aqui no meu ciclo para que ele possa continuar num ciclo bom, ressignificando ele? Então, no fazer aqui, ó, mesmo eu sabendo que é desagradável, que eu não vou gostar de lavar a louça, no caso de um trabalho voluntário, mesmo que eu não esteja com vontade, mas vai. Simples assim. Vá. Mesmo sem vontade. Então, e você tá mexendo aqui, ó, no fazer, ressignificando aqui, ó. Eu já falei em outros vídeos, uma forma, por exemplo, de lavar a louça tá desagradável, mas você vai assim mesmo. É uma maneira, assim, é fazer algo que você gosta junto. Por exemplo, eu gosto de ouvir, né, alguma coisa ou música, ou então algum artigo. Eu gosto de ouvir enquanto eu estou fazendo. Aí quando você menos esperava, você conseguiu fazer aquilo ali. E nem foi tão desagradável quanto você achou. No caso de um trabalho voluntário, agrega alguma coisa legal junto, né? Por exemplo, uma pessoa, uma companhia, né? Um companheiro ali fazendo junto. Aí vocês conversam. Aí quando você menos espera, você conseguiu fazer. E aí o que você vai ter? O resultado de quem fez.
E se você fez, aí você fala, você pode, né, talvez chegar à conclusão, puxa, mas foi bom. Se eu não tivesse ido, ó, eu não ia ver que era tão bom. Então você vai ter um resultado satisfatório, né? Igual o John tá falando ali, ó, que a maioria das pessoas não tem resiliência. Aí que tá, John. Será que esse mundo não é o que eu estou criando? Porque se eu vejo que a maioria das pessoas não tem resiliência, eu vou ser uma pessoa que vive no mundo em que as pessoas não têm resiliência. E o que eu vou fazer? Talvez eu vou perder a paciência também, né? Então é aí que eu vou entrar agora. Como que a gente pode ressignificar aqui, ó, nessa maneira de eu ver as pessoas? Será que as pessoas, a maioria não tem resiliência? Nós vamos trabalhar aqui um pouquinho agora mesmo. Então, só concluindo aqui, mas obrigado, viu, John? Eu gosto, viu, que vocês coloquem aqui as frases, porque serve de exemplo, né? Na prática aqui, como que funciona. Então, se eu tenho um resultado bom por eu ter feito, mesmo sem vontade, mas foi legal, eu gostei, aí o que vai acontecer? Eu vou ter criado um outro mundo diferente aqui, ó. Em vez de eu criar, né, de eu ver como algo muito desagradável, aquele trabalho voluntário, ou aquele lavar a louça, ou qualquer outra coisa, eu vou criar diferente aqui, ó. Eu vou ver assim, ah, foi legal, até que é bom, né? Se eu fizer isso agregado com algo bom, tipo ouvindo alguma coisa, né? Ou então tá com alguém, uma companhia ali agradável, conversando, aí é bom. Aí eu criei esse novo mundo aqui, ó. Criei essa nova realidade para mim. Aí eu vou ser a pessoa que pensava que era ruim, mas que é bom aquela atividade. Eu vou ser essa pessoa que pensava que era, mas é bom. Aí eu vou fazer de acordo com aquilo que eu criei, novamente. Aí eu vou fazer, não, eu vou de novo. Tava tão bom. Aí o que eu vou ter? Resultados bons. Aí ó o ciclo, ó. Aqui em vermelhinho, ó. Aí vai reforçar aquela criação de realidade que eu criei para mim, né? Tem atividades? Convites, Manaus. Pode falar aí. Isso, qualquer atividade, viu, gente? Qualquer atividade a gente faz esse ciclo aqui. O Daniel tá falando muita verdade. Bom, e agora, igual o John falou agora mesmo, e se eu enxergo hoje as pessoas como não tendo resiliência, né? Então, eu vivo nesse mundo aqui, né? Então, como... Até eu gosto de perguntar aqui, né? Mesmo que tenha um delay, mas eu vou esperar um pouquinho para... Como que eu posso ressignificar essa frase para que eu crie uma realidade melhor para mim, para que esse ciclo seja melhor? Por exemplo, olha aqui, ó. Criado aqui, ó, que foi criado aqui. Eu vivo num mundo em que as pessoas não têm muita resiliência. Como vocês criariam uma realidade melhor aqui, que seja mais agradável, para que eu seja, faça e tenha um resultado melhor? Vocês têm alguma ideia? Eu vivo num mundo em que as pessoas não têm muita resiliência. Será que tem uma maneira melhor de ressignificar isso? Vou esperar aí. Enquanto vocês pensam aí, eu vou tomar uma aguinha aqui. Vamos ver o que vocês vão responder aí. Eu vivo num mundo em que as pessoas não têm muita resiliência. Porque se eu vivo num mundo em que as pessoas não têm muita resiliência... Oi, é o Rael de Manaus. Oh, Rael! É o Rael, seu aluno, meu aluno, Rael. Tem atividades que antes eu gostava muito e hoje são insuportáveis. Sim, Rael, olha, então agora é hora de quê? Ó, primeira coisa, colocar aqui, olha, alguma coisa específicas que gostava e que são insuportáveis. Então, como que
que a gente pode enxergar aquela coisa que é insuportável de uma maneira mais branda. Vamos ver o que a Jaque falou. Concluímos então que tudo depende do modo como vemos as coisas. Sim. Então eu vou usar dois exemplos aqui, do Rael e do John. Peraí, deixa eu tomar uma aguinha aqui. O John, eu vou falar do John, depois vou falar do Rael. E aliás, Rael, esse próprio exemplo ali do John vai servir para você também. Porque aí você substitui aqui com aquilo que você acha que é insuportável. Certo? Porque a melhor maneira de mudar é aqui, ó. Porque aqui, ó, se você for fazer sem vontade, talvez você tá sendo muito desafiador para você. Então, a melhor maneira é aqui, ó. Bom, primeiro passo. Primeiro passo. Se eu vejo, é porque eu tô num ambiente em que eu estou vendo aquilo. É igual o John falou lá, né? Talvez eu tô no meio de pessoas que não são muito resilientes. Aí, o que eu vou fazer? E suponhamos, não, talvez nem é o caso, né? Mas eu tô dando uma possibilidade. Talvez a pessoa aqui, ó, não pode, talvez ela não pode se distanciar das pessoas que são assim, né? Pode ser um parente próximo. Então, às vezes, não tem como, né, distanciar. Mesmo porque tem mais a ver com você do que com a pessoa, né? Tem a ver do modo como você enxerga, né, a sua realidade. Porque a pessoa, se ela não é resiliente, é porque no mundo dela, ela vive essa situação. Mas e no seu mundo? Como é a sua realidade? Porque a outra pessoa, será que a gente tem controle sobre a outra pessoa? A gente pode mudar? A gente pode fazer com que a outra pessoa seja resiliente? Não. Mas e você? Como que você pode fazer para enxergar de uma maneira melhor, né? Que seja melhor para você? Então, no caso aqui, ó, eu posso talvez não distanciar das pessoas negativas, mas eu posso me aproximar de pessoas positivas. Talvez através de leituras, de vídeos, de exemplos bons, de personagens bons. Então, quanto mais eu tiver associação, seja por vídeo, seja por áudio, seja por leitura, quanto mais eu conseguir ver de uma maneira realista, de uma maneira positiva, mais eu vou ser a pessoa que vive nesse mundo positivo. E no caso lá, né, que eu tinha dado o exemplo da frase. E se as pessoas não são muito resilientes? A Jaque está falando, se eu pudesse, mudaria, ensinaria as pessoas a serem mais educadas e delicadas. E eu queria dizer para você que eu também teria vontade de dizer isso para você, né? Que a gente pode mudar as pessoas. Mas aí, no caso, aí você está querendo dizer ensinar, né? Mas aí que tá, Jaque. Para ensinar, aí as pessoas têm que querer aprender, né? Por isso que é mais fácil. Qual que é mais fácil? Mudar. É tentar ensinar as pessoas, tentar modificar o mundo delas ou ressignificar o nosso mundo. Claro que seria o nosso, né? Então, no caso da frase, eu vivo num mundo em que as pessoas não são muito resilientes. Será que não é porque eu estou enxergando isso? O que eu gostaria no lugar disso? Em vez de eu ver que eu estou num mundo que as pessoas não são muito resilientes, o que eu gostaria no lugar disso? Eu gostaria de viver num mundo em que, mesmo as pessoas não sendo resilientes, eu possa gerenciar bem as minhas emoções. Entende?
Porque isso sim está no poder de eu fazer. A minha reação às situações. Né? A Jaque está dizendo, ressignificar o nosso com certeza. Então eu posso reformular essa frase, é uma sugestão, né? Porque aqui a gente está dando exemplos. Eu posso ressignificar essa frase. Eu vivo num mundo em que as pessoas não são muito resilientes, mas que eu gerencio as minhas emoções de uma maneira equilibrada, né? Estruturada. Aí o que vai acontecer? Eu vou ser essa pessoa positiva, que eu gerencio bem as minhas emoções. Aí o que eu vou fazer? Ser resiliente. Porque mesmo vivendo num mundo que eu criei, que eu enxerguei, que as pessoas não são muito resilientes, mas eu gerencio bem minhas emoções, aí eu vou fazer o quê? Vou ser resiliente, vou ter resultados bons e vou reforçar isso aqui, ó. Então, é igual a Jaque falou ali, né? Concluímos que tudo depende do modo como vemos as coisas. Então, é um exercício, então. Eu gosto de fazer os exercícios, porque até agora aqui foi na teoria, né? Mas e na prática? Na prática aqui, ó, vocês vão perguntar assim, ó. Convido, né? Convido vocês a se perguntarem isso. Porque, igual eu falei, se vocês estão satisfeitos do jeito que tá, tudo bem. Mas isso é um convite, né? A vocês aqui perguntarem assim para vocês mesmos. Suponhamos que eu estou vivendo num mundo em que as pessoas, eu estou enxergando que as pessoas não são muito resilientes. O que eu quero no lugar disso? Anotem aí, para ressignificar. O que eu quero no lugar disso? Essa é a chave para vocês acharem qual seria a melhor frase aqui. Então serve para você, Rael. Por exemplo, você tem algo aí que está insuportável. Quer dizer, o insuportável, ele já está até te bloqueando. Por quê? Porque se é uma coisa insuportável, é porque você não está conseguindo suportar, né? Então eu te pergunto, é insuportável ou é algo desafiador, mas que você pode suportar? Às vezes é muito desafiador, muito, muito, muito desafiador. Mas você pode suportar. E eu tenho certeza que você pode suportar. Porque o ser humano é incrível. O ser humano, ele suporta coisas desafiadoras. O ser humano é incrível. A Jaque falando ali, mudar o modo como vejo as pessoas e as situações. Sim, Jaque, porque mudar o modo como eu vejo tá aqui, ó. Esse tá no meu poder. Então, eu tenho uma coisa insuportável aqui. Então, o que eu queria no lugar disso? Eu queria suportar isso. Então, se eu criar que é desafiador, é muito desafiador, mas é suportável, olha como eu mudei aqui, ó. Então, só para concluir, eu vou fazer o ciclo 2 vezes aqui. O primeiro eu vou fazer de um modo negativo e o segundo do modo positivo. Vamos ver se vocês conseguem, porque aqui é a conclusão, né? Ver se vocês conseguem, recapitulando. Ó, suponhamos aqui. Eu vejo que eu vejo situações insuportáveis. Antes eu até fazia, mas agora está insuportável. Eu criei, no meu mundo é insuportável. Então eu vou ser uma pessoa que vive no mundo em que aquela atividade é insuportável. Então eu sou esse tipo de pessoa que vejo que é insuportável. Aí o que eu vou fazer? O que uma pessoa que acha que é insuportável faria. Ou seja, às vezes nem fazer, né? Por quê? Porque é insuportável. Eu não vou suportar, então ou eu não vou fazer nada, ou eu vou fazer, mas vou fazer de má vontade, né? Então, aqui, que resultado eu vou ter? O resultado de uma pessoa que vive num mundo em que a atividade é insuportável.
vou ter resultados o quê? Tristes. Aí chega aqui de novo, o que vai acontecer? Ah, eu não falei? Ah, o resultado que eu tive foi ruim. Eu falei que é ruim, eu falei que é insuportável. Aí ela vai reforçar, né? Que é insuportável e vai ficar mais forte. E vai ter nesse ciclo negativo aqui, ó. Aí, como eu disse, fazendo 2 ciclos, né? Esse negativo agora do modo positivo. Recapitulando. A Jaque dizendo, obrigada, Raquel, seus lives são sempre maravilhosos. E meu objetivo é ajudar, gente. Espero que eu esteja ajudando. E qualquer dúvida, depois vocês podem me perguntar, ok? Às vezes quer esclarecer melhor, né? John, Jaque, Fernando, Pereira. Olha o ciclo positivo. O que eu vejo? Eu vejo que é desafiador, assim, é extremamente desafiador. Só eu que sei, porque eu passei, eu sei quão desafiador é. Mas é suportável. Então, isso é como eu vejo. Eu estou criando o meu mundo. Aí eu vou ser a pessoa que vive no mundo em que atividades são desafiadoras, mas é suportável. O que eu vou fazer então? Eu vou fazer tudo que tiver ao meu alcance, porque eu sou uma pessoa. Eu suporto. Eu sou forte, eu suporto. Olha a diferença, gente. Que resultado vou ter? O resultado de uma pessoa que vive num mundo em que, embora tenha situações estressantes, mas que é suportável. Então, ela vai ser produtiva, vai ter resultados. Aí, olha o ciclo voltando aqui, ó. O que ela vai reforçar aqui? Aí, não falei que era suportável? Você olha para trás e você conseguiu fazer coisas incríveis. Porque no seu mundo, você criou uma realidade maravilhosa para você. E aí você vai fazer o ciclo de novo de uma maneira saudável, estruturada, equilibrada. Gente, fez sentido isso aqui para vocês? O que vocês vão levar da live de hoje? Que aprendizado da aula de hoje que vocês vão levar? Vou até esperar um pouquinho para desligar a live, só para ver o aprendizado que vocês levaram de hoje. De ser, fazer, ter. Porque eu estou colhendo no ter aqui resultados maravilhosos com alunos maravilhosos. Por quê? Porque eu vejo nos meus alunos potenciais incríveis que eles também, com o tempo, vão enxergando isso. E é uma realidade, é uma verdade, né? Nesse mundo criado ali. Aí, o que eu vou ser? Uma pessoa que vive num mundo maravilhoso, de pessoas com potenciais incríveis. O que eu vou fazer? Mais e mais. Por isso que eu dou essas aulas aqui. Eu tô aqui, ó, no fazer, ó. Eu faço porque eu sei, eu vivo, né, num mundo em que as pessoas têm potenciais incríveis, foram criadas maravilhosamente. A mente é maravilhosa. Aí o que eu vou ter? Satisfação, alegria, que eu tô tendo agora. Nesse momento. Tô tendo. E o que isso vai fazer? Reforçar, né? Fazer novas aulas, novos ciclos maravilhosos. Olha lá o aprendizado. Ressignifique, Raquel está ensinando claramente. Eu preciso ver as coisas do modo que quero que elas sejam. Aí, Jaque. Por isso a pergunta, lembra? O que eu quero no lugar disso? É ali. Olha o Rael, procurar me ver naquilo como uma situação boa. Isso que aprendi. Muito bem, Rael. Tudo envolve ressignificar, a Jaque. Gente,
vocês não têm noção da alegria que eu fico de ver resultados assim. Aí eu sempre digo que nas próximas lives vocês podem falar, né? Se fizeram o exercício, como foi. Olha o exercício de hoje, ó. O exercício que eu passo para a semana é esse aqui, ó. Igual a Jaque falou e o Rael falou. Ver naquilo como uma situação boa, né? Então aqui, ó. Se eu tô numa situação insuportável, que antes era boa, mas agora está insuportável, a pergunta é: o que eu quero no lugar disso? Esse é o exercício. O que eu quero no lugar disso que eu criei que está ruim? O que eu quero no lugar disso? Ah, eu quero que seja suportável. Então, ressignifique assim. Em vez de dizer, eu estou numa situação insuportável, eu posso dizer, eu estou numa situação muito desafiadora, mas é suportável. Gente, não ficou mais leve? Parece que tira uma pedra da mochila. Eu sempre falo do kit, né? Pôr o kit, pôr uma pedra lá sem objetivo nenhum é carregar peso, né? Então tira essa pedra e bora lá. E eu fiquei muito feliz com vocês. Vou fechando essa live feliz. Fechando aqui, eu vou até comemorar ali, porque eu gosto de comemorar as lives, né? Que eu faço de uma maneira feliz, né? Então, tchau para vocês. Tudo de bom. Boa semana. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.